Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Livro dos Salmos, de número 27, a irmã trouxe a devocional 29, eu falei a confirmação do que Deus me deu na tarde desse dia. Salmos de número 27. A Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Versículo de número 1. Você que achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem ficarei com medo? Quando os perversos, até os inimigos e adversários, vieram a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levanta contra mim, nisso eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Versículo de número 13 e 14. Eu teria desmaiado se não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê de boa coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. E você diz amém. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Você pode erguer as suas mãos e cantar isso? Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Nós somos um milagre. Levanta as mãos e canta: usa-me, sou o teu eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Então usa-me, usa-me, sou o teu, oh Jesus. Usa-me, ó filho de Davi. Você pode levantar as suas mãos e adorar Ele, porque você é um milagre. Não era para você estar aqui, você é um milagre. A morte tentou te tragar, mas você é um milagre.
Você é um milagre. Canta aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser tua morte, mas Jesus mudou. Ele mudou tua sorte. Você é um milagre. Então usa-me. Usa-me. Sou o teu milagre. Usa-me. Usa-me. Às vezes eu pergunto para Deus, por que todas as vezes que eu estou quebrado, é o dia que Ele mais me usa? Porque o dia que eu falo para Ele, eu não quero mais, é o dia que Ele mais me usa. Ele falou no meu coração, porque você é um milagre, e quem é um milagre não tem direito de escolha. Usa-me, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você tem voz, canta isso. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha, ela está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do meu Jesus. Mais uma vez, só para o diabo ficar com raiva da gente. Porque Ele vive, porque Ele vive. Porque Ele. Nós cremos, Senhor. Porque Ele vive, porque Ele vive. Temor, temor, temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Tá lindo demais. Que a nossa vida está nas mãos dele. Está nas mãos do meu Jesus. Ele não está morto, Ele está vivo. Só você que crê que Ele está vivo, dê um glória a Deus aí. Dê a melhor adoração para Ele. Só você que crê que Ele está vivo. Isso, exalta o nome dEle. A nossa vida está nas mãos dEle. Nós somos um milagre, irmão. Nós somos um milagre. E é por isso que o inimigo tem raiva da gente. É por isso que ele investe, pastor Daniel, todos os dias, para fazer a gente parar, para desmotivar a gente na caminhada. Você tem uma palavra profética para entregar. Nenhum investimento do inferno vai anular o investimento da cruz.
Eu vou repetir isso aqui, que isso é profético. Nenhum investimento do inferno pode anular o investimento da cruz. A borracha de Deus apaga a história que o inferno criou para você, mas a borracha do inferno não é poderoso para apagar o que Jesus escreveu na cruz do Calvário. Tetelestai, o preço foi pago e o diabo não pode anular isso. Olha para cá, glória a Deus. Esse texto que nós fizemos menção, Salmos de número 27, ele é um texto que mexe muito comigo. Quando Deus ele colocou esse texto no meu coração para estar ministrando em um congresso de uma igreja, foi um período da minha vida onde estava algumas coisas dando errado, e os questionamentos a Deus que eu fazia e a promessa? Deus ele havia me feito uma promessa em cima do monte, dizendo que me elevaria, me tiraria do Rio de Janeiro e eu pregaria a palavra fora do estado. E as coisas foram apertando, pastor Ricardo, e eu perguntei a Deus, e a promessa? Foi quando Deus, ele assim decidiu cumprir essa promessa na minha vida, me levando em Minas Gerais. Ali ele colocar esse texto no meu coração para estar pregando naquele congresso. Só que mexe comigo esse texto, pastor Reginaldo, é que a confiança do escritor, do salmista, quando ele diz que o Senhor é a minha luz. O salmista ele sabe o porquê ele está atribuindo a Deus essa função de luz. Porque não tem como alguém falar de luz se um dia não experimentou a escuridão. O salmista sabe os processos que ele passou. Ele conhece os caminhos escuros que ele teve que atravessar. Caminhos esses que ele não queria e nem buscou por isso. Mas é o percurso da vida. A vida te apresenta processos. A vida te apresenta dores que você não queria sentir, mas você tem que passar. Só que o que mexe comigo dentro desse texto é a confiança do salmista em dizer quem Deus é e o que Deus é. Deus é, afirmativa é, a luz do salmista. Porque ele lembra do que ele passou, e ele também lembra do que Deus fez por ele no percurso do processo. O salmista teve que enfrentar inimigos internos e também inimigo externo. O salmista teve que enfrentar algumas mesas que a lança que foi lançada foi para matar, mas ele diz: Deus é a minha luz. Uma certa vez Saul foi apoderado por um espírito mal da parte de Deus, está escrito. O texto diz que por causa do cântico das mulheres, Saul venceu seus milhares, porém Davi venceu seus 10 milhares. Isso dominou tanto o coração do rei Saul, que Davi está sentado na mesa com ele, gente. E é bem verdade que quando nós assentamos numa mesa, a ideia de quem está sentado na mesa é que é amigo. Por que a gente não senta na mesa de inimigo? A gente sentamos na mesa de alguém que a gente confia, a gente conhece. Então Davi, olhando ao redor dele, ele está dizendo: todo mundo é amigo, aqui só tem família. Só que a inveja já se apoderou do coração do rei Saul. Diz o texto que quando Davi se levanta, Saul mete a mão na lança. Ele lança contra Davi, está escrito, e Davi se desviou. A pergunta é, pastor Daniel, como que Davi conseguiu se desvencilhar da lança que está vindo para matar? Ele escreve no Salmo 27, verso de número 1, o Senhor é a minha luz. Rafael, eu não entendi, eu quero entender para me dar um glória. Lá vai, a lança veio para matar,
Davi não tem medo, porque a luz revela o mal que está vindo. Então Davi está dizendo: a lança veio para matar, mas a luz já revelou. Sai, Davi. Eu não sei se aqui vale um glória a Deus, mas eu vou entregar. Quem tem Deus como a tua luz não precisa ter medo, porque quando o mal vier, a luz já revelou. Sai. Sai. Olha para esse crente que está do teu lado, diga para ele: se Deus é a tua luz, você não precisa ter medo de nada, porque o mal pode vir, mas a luz te revela primeiro. Davi enfrentou diversos processos da sua vida, e o primeiro processo que Davi enfrentou são contra os inimigos internos, que ele tem como amigo, mas são inimigos. E a pior classe de pessoas a ser lidada é essa, que se apresenta como amigo, mas o coração é de inimigo. Aí eu não sei. Ele está sentado, pastora Mônica, com alguém que ele acha que é amigo, mas está com intenção de matar. Só que eu gosto de Davi, presbítero Ricardo, que Davi não discute com Saul, e nem tenta provar nada para Saul, porque quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Eu vou falar. Ontem eu fui ministrado por uma palavra, e eu vou entregar isso aqui, o que eu ouvi ontem. Quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós não gastamos tempo tentando provar alguma coisa para alguém, porque a tua vida vai falar por si mesmo. Quem você é vai revelar por si mesmo. Então Davi não discute com Saul, Davi não bate boca com Saul. A única coisa que Davi faz é se esquivar, é se desviar. Até porque do mal a gente não tem que ir de frente, a gente tem que se desviar. O problema é que a gente queremos lutar contra o mal, cara a cara, frente a frente. Tem mal que vem que não é para você lutar, é para sair. É por isso que José, quando ele é tentado pela mulher de Potifar, por que José não fica? Porque José entende: eu posso ter Deus na minha vida, mas se ele já revelou que é mal, eu vou sair. Porque o forte que é o forte não é o que fica para a morte, é o que sai para não morrer. Lá vai a palavra. Tem mal que vem na tua vida que não é para você bater boca, que não é para você discutir. Sai, minha filha. O tempo que você perde tentando provar ou tentando vencer é o tempo que você ganharia saindo para poder ganhar estratégia em Deus para como vencer esse mal. Pega na mão desse crente que está do teu lado, diga para ele: tem mal que chegou, que não é para você perder tempo discutindo, é para você sair. Diga para ele: o forte que é o forte não é o que fica para morrer, mas é o que sai para se manter vivo. Eu vou para a Bíblia, João capítulo de número 10. Eles estão com a mão na pedra para apedrejar Jesus. Enquanto alguém está tentando pegar Jesus para matar, Jesus corre, porque Jesus entende: ainda não é o meu tempo de morrer, ainda não é o meu momento de morrer. Eu prefiro fugir como covarde do que ficar e morrer antes do tempo. O problema é que a gente acha que a gente é valente demais. Nós achamos que nós é brabo demais. Se ficar vai morrer, minha filha. Se ficar vai morrer, meu filho. Aí o jovem vai falar: pastor Daniel, de novo esse moço vai entregar a mesma coisa. Eu preciso entregar. Cuidado, que esse mal que está batendo todo dia na tua porta, jovem, é Deus te despertando. Foge logo. Corre enquanto você tem oportunidade. Pastor Ricardo, se eu tivesse a mentalidade lá atrás, a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha sido vencido por tantos mal que se apresentou na minha vida. Eu já tinha corrido dele há muito tempo. Só que o problema da gente, a gente acha que é valente demais. Eu dá para vencer na força do meu braço. Se até Jesus teve que fugir, quem é você para permanecer? O Senhor é a minha luz. O salmista enfrentou o inimigo interno, pessoas que estavam ao seu lado, pessoas que comiam na sua mesa, pessoas que andavam com ele.
Só que Davi me ensina uma coisa, que quem tem Deus como a sua luz, independente do mal que fazem com ele, ele não muda quem ele é. Davi não muda o caráter dele por causa do caráter corrompido de Saul. Davi entende que o caráter dele não pode ser anulado pela maldade de Saul. Lá vai a palavra: o mal que te fazem não pode anular o teu caráter. O teu caráter é transformado. O que te fizeram não pode mudar quem você é. O teu caráter já foi transformado. Então, tira essa ideia da tua mente de que porque fizeram com você, por isso que você é amargurada. Não aceita esta palavra. O mal que fizeram para você não pode roubar o bem que está dentro de você. O mal não se paga com mal, mas paga o mal com o bem. Em todo tempo, pastor Daniel, Davi teve a oportunidade de matar Saul. E por que não mata? Porque o mal que está dentro de Saul não pode roubar o bem que está dentro do coração de Davi. Davi prefere cortar o manto de Saul, mas não toca na vida, porque ele entende: aquele que foi ungido por Deus não pode ser tocado por outro. Pega na mão de alguém que está do teu lado, diga para ele, diga para ela: o mal que te fizeram não vai te tornar um mal, mas o mal que te fizeram vai permanecer o bem dentro de você. Ah, gente, é por isso que eu gosto de José. Ele teve todas as oportunidades de matar os irmãos. E por que não mata? Porque o mal que fizeram para ele não pôde roubar o bem que Deus já tinha colocado dentro dele. Lá vai a palavra: essência não pode ser roubada pelo mal que te fizeram. Quem carrega essência vai permanecer sendo bem, sendo bom, e não pode ser ruim. Lá vai. Saul tenta matar, não mata, porque Davi tem essência. Davi teve que enfrentar os inimigos externos, os filisteus, os amalequitas, diversos inimigos. Só que eu quero que alguém pegue a Bíblia, desfolha ela e me mostre algum momento Davi tendo medo de alguém. Me mostre algum momento Davi com medo do inimigo. Eu lembro de um texto, pastora Mônica, que Davi vai para a guerra. Ele leva os soldados, a família de Davi fica, a família dos soldados fica. Davi está guerreando, está vencendo, porém o inimigo cria uma estratégia. E qual a estratégia? Enquanto os homens estão na guerra, vamos roubar a família deles, vamos pegar as mulheres dele e levar como escrava. Fizeram isso. Só que chega um mensageiro a Davi dizendo: roubaram entraram no acampamento, levaram a família, levaram as esposas. Davi fica com o coração angustiado, fica com o coração triste, abatido. E além de Davi estar com o coração abatido, ele tem que enfrentar agora a crítica daqueles que foram para a guerra com Davi. Porque quem foi para a guerra com Davi está dizendo: a culpa é tua, Davi. Porque tem gente que é assim, sempre quer buscar culpado para os seus problemas. Além de Davi estar enfrentando a perca da família, ainda tem que enfrentar a palavra de acusação. Davi não tem culpa, irmão, porque o soldado ele não é obrigado a estar no exército, mas ele se alistou, é honra. Então, já que se alistou para a guerra, tem que também suportar o peso que a guerra te traz. Eu não sei se tem glória a Deus aqui. Tem que suportar o peso. Ninguém mandou ser crente, mas já que aceitou ser crente, suporta o peso da guerra, suporta o processo da... Não busca culpado, se foi a guerra que te proporcionou isso. Está escrito. Acusa Davi, coloca a culpa em Davi. Davi cheio de ódio no coração, mas não está com medo. O texto diz que ele vai consultar a Deus. E eu gosto da Bíblia, gente, que quando Davi vai consultar a Deus, a pergunta de Davi é: eu posso ir contra eles? A resposta de Deus é: não. E aqui que está o problema, pastor Daniel, que quando nós queremos fazer algo, Deus fala para a gente: não. Vem no nosso coração: como não? Se a minha família está em risco. E Deus está falando: aquieta-te,
Fica tranquilo. É difícil, gente, quando é emergência para nós e Deus fala, espera. Quando é emergência para nós e Deus fala, aguarda mais um pouco. Aí diz o texto que Davi, ele espera. Ele vai consultar a Deus de novo e Deus fala para ele, agora você vai. Aí eu perguntei para Deus, por que da primeira vez o Senhor não deixou Davi ir? Aí Deus falou comigo, porque Davi estava indo pela força do ódio, do rancor, da ira. E quem está com o coração irado não consegue enxergar a solução do problema. Mas quando Davi espera em Deus, Deus dá estratégia. Para no caminho, porque eu vou fazer os teus inimigos vir se apresentar diante de você. Eu não sei se tem alguém que pode pegar na mão de alguém, levantar a mão dessa pessoa do teu lado e dizer para ele uma palavra, e a palavra é, diga, quem espera em Deus, Deus dá estratégia de vitória. Não, ele não deu glória, por isso que ele não recebeu. Diga, quem espera em Deus, Deus dá estratégia de vitória. Diga, você não vai precisar ir contra o teu inimigo. Deus vai colocar o teu inimigo diante de você. Mas tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. Quem espera renova as suas forças. Não adianta, pastor Daniel, Davi está voltando cansado da guerra, não tem como entrar em outra guerra. Primeiro espera, renova as forças, renova o equilíbrio. Você está desequilibrada, quer guerrear, que está desequilibrada, quer ir para a guerra, espera, minha filha, renova a força, renova o equilíbrio. Deus vai te dar estratégia, espera. Aí Deus está falando comigo, pastor Daniel, espera, espera. Está querendo ir para o combate cansado. Quem está cansado não dá para guerrear. Quem está cansado não dá para lutar. Espera mais um pouco. Vai orando mais um pouco. Vai se renovando mais um. Vai tratando o teu equilíbrio emocional. Você está cansada. Eu sei que você está cansado, mas espera. Porque no tempo de Deus, Ele vai te dar a estratégia certa. E quando nós vamos na estratégia de Deus, pode se levantar Senaqueribe dizendo, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Fique em paz, que ele vai conhecer o Deus que você serve. É na estratégia de Deus que o anjo do Senhor desce na terra dos filisteus e derruba 100 e poucos mil soldados inimigos. Eu sei que eu estou pregando para alguém que está cansada, está cansado, já não está suportando mais. Eu tenho um recado de Deus aqui para entregar. Espera, renova as suas forças, mantenha o seu equilíbrio, porque o problema é que a gente está olhando para o nosso problema. Agora olha para cá, se eu estou cansado e vou para a guerra, eu não vou conseguir solucionar o meu problema nem daqueles que precisam de mim. Davi é rei, pastor Ricardo. E se Davi morre na guerra cansado, o povo vai ficar disperso, porque o rei morreu. Então o que Deus está falando para Davi? Davi, espera. Aí se você ler o versículo de número 14 que a gente leu de Salmo 27, está escrito, espera no Senhor, sê de boa coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia. Olha aqui, quem espera, Deus dá asa para voar. Você não está aqui não. Quem espera tem força. Agora olha o que diz, ele primeiro renova as forças, depois voa, porque não dá para voar cansado. Da mesma forma que sobe, cai. Quem está cansado, pastor Daniel, só quer cama. Quem está cansado só quer um sofá. Eu quando estou cansado, chego na casa da Rafa, aquele sofá grandão, eu deito.
Irmão, porque eu estou cansado. Veja aquela televisão grandona, eu olho para ela e eu falo, se ela estivesse lá em casa. Eu estou cansado, eu quero descansar. Mas quando eu renovo as minhas forças, eu estou preparado para trabalhar no outro dia. Mas se eu não descansar hoje, eu não tenho força para me levantar amanhã. Lá vai a palavra, Deus vai renovar a tua força hoje. Porque o teu inimigo que se levantou lá fora, está achando que vai te matar, está achando que vai te destruir, está achando que vai brincar com a tua família, está achando que vai acabar com a tua casa. Fala a Deus na minha boca, eu vou te dar estratégia para você vencer essa guerra. A guerra é tua. Você está aqui ainda? Você tem glória a Deus aí para entregar? Deus vai te renovar. Só que agora olha para cá, olha comigo, leia comigo o versículo de número 4. Leia comigo aí. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar. Ele vai o que, gente? Ele vai o que? É Deus quem vai buscar por... Glória a Deus. Diga, eu tenho que buscar. Não, diga de novo, eu tenho que buscar. Isso, agora escuta isso aqui. Eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor. Olha para isso aqui que mexeu comigo. Ele não está falando de passagem, ele está falando de habitação. Ele está falando que ele possa buscar, está habitando na casa do Senhor todos os dias. Aí isso aqui que mexe comigo, porque de verdade eu me enquadro dentro disso que eu sempre falei. No passado eu falava assim, gente, como pode as pessoas estar tão ausentes da casa de Deus se é um lugar prazeroso de estar? Aí hoje Deus me bate, Deus me arrebenta, porque Ele fala comigo, tu falava tanto no passado, e você? Está perdendo tempo longe da minha casa? Então tenha mais tempo para mim na minha casa. Gente, todas as guerras que Davi venceu, Davi venceu buscando conselho em Deus dentro do templo. Quando Davi, cansado da guerra, ele e os seus amigos, eles decidem entrar dentro do templo do Senhor. Porque lá dentro do templo do Senhor, Davi está com fome, está faminto. Dentro da casa do Senhor tinha o pão da propiciação. Tinha o pão que era dado somente aos sacerdotes levitas para comer. Era pão sagrado, pão separado. Era o pão exclusivamente para eles que trabalhavam dentro do templo. Só que Davi decide entrar dentro do templo e tomar posse desse pão, porque Davi está cansado. E além de Davi comer desse pão, ele dá aos seus amigos, dá aos soldados, para que eles possam se alimentar. Eles estão cansados da guerra. E uma coisa que eu aprendo, que quem está cansado na guerra sabe o lugar certo para onde busca alimento. Eu estou falando de espiritualidade, irmão. Eu não estou falando de guerra física, não. Porque quem está cansado espiritual sabe aonde tem pão. É no templo. Quem está cansado sabe aonde se alimentar. É no templo. É no templo que Davi renovou as suas forças. É por isso que ele entende que se for para buscar, tem que buscar no templo. Se for para buscar, tem que buscar na casa de Deus. Ele diz que eu possa habitar todos. Não é só um dia, é todos os dias. O desejo de Davi é morar dentro do templo do Senhor. Como eu tinha esse desejo. Que Deus arda de novo dentro do meu coração. O desejo de morar dentro da igreja. Gente, eu lembro, pastor, uma vez saí do meu antigo ministério com uma proposta de ir para outra igreja. E a proposta era, vem, que aqui eu vou te dar moradia, vou te assalariar, eu vou te abençoar aqui. Novo pregador, iludido pelas agendas, larguei tudo, não dei nem satisfação, pastor, fui embora. Eu lembro que quando eu cheguei lá, dirigia culto, Deus abençoava, culto de libertação. Sempre gostei de trabalhar com culto de libertação.
Graças a Deus, todos os ministérios, todos não, né? Até porque sempre trabalhei diretamente com o de libertação. Até lá em Pouso Alegre, eu e minha esposa, a gente dirigia o culto na matriz, dirigia o culto na subcongregação, porque foi para isso que Deus me chamou. E eu fui, aceitei a proposta, cheguei lá. Adivinha onde era a morada que eles me deram para morar? Dentro da igreja, irmão. Eu lembro como se fosse hoje, não me deram nem um colchão para dormir. Mas como era prazeroso. Depois de dirigir o culto de sexta-feira, de quarta-feira, era quarta-feira. Depois daquele culto pentecostal, todo mundo ia embora da igreja, todo mundo ia para casa. E aonde o Rafael estava? No cantinho da igreja, perto do altar, com um colchãozinho que uma pessoa, um membro me deu, um lençolzinho, e ali eu deitava, dormia, sono tranquilo. Esses dias mesmo meu primo estava me lembrando de uma vez que eu levei ele para lá, ele e minha irmã Sandra, para cultuar a Deus, né, na campanha. E ele me lembrou de uma coisa que eu já tinha até esquecido. Ele, cara, naquele dia não tinha dinheiro para você pagar o Uber. O rapaz que ia levar a gente para casa não pôde ir. Acabamos que tivemos que dormir dentro da igreja. Aí tá eu, minha irmã, meu primo e outro varão ainda que a gente deu guarida a ele, dormia lá na igreja. Irmão, por mais que a proposta que eles me fizeram, eles não cumpriram, mas eles me colocaram dentro de um ambiente certo. Um ambiente onde, se o inimigo tentasse se levantar contra a minha vida, ele não entrava. Porque dentro do templo o inimigo não faz bagunça. Desculpa falar isso, gente. Eu sei que está gravando, mas é bom até que ouça. Eu fico vendo essas igrejas que o diabo... Foi você que estava comigo? O Ricardo foi me acompanhar. Foi você? Foi me acompanhar. Eu estou vendo, eu ia pregar. Primeiro já chegamos lá, não apresentaram a gente, depois apresentou o nome do pregador, que era eu. O outro nome, amém. Eu estou vendo o demônio entrou na menina lá e briga para lá, briga para cá, ninguém expulsa, ninguém. Eu falei, se vir, vai tomar um bandão. Aí leva a menina para a sala. A menina queria bater na mãe, o demônio endemoniado queria bater na mãe e pega o cara grandão, não conseguiu segurar a menina. Eu falei, Jesus, o diabo fazendo bagunça na igreja. Irmão, o templo que é de Deus, o diabo não faz bagunça, irmão. O diabo ele pode entrar camuflado, mas bagunçar o templo não bagunça. A não ser se já deu legalidade para ele. Porque a casa que é de Deus, o inimigo não bagunça. Você pode virar para esse crente que está do lado e dizer para ele, o inimigo não pode bagunçar a tua casa. Diga, se for Deus que manda lá. Eu sei que você não vai dar glória. Davi quer habitar no templo. Ele quer fazer morada no templo. Porque Davi entende que no templo a glória de Deus está lá. E bom é bom a gente estar em ambiente que a glória de Deus é permanente. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Irmão, de verdade eu nunca fui muito fã, ou melhor dizendo, eu nunca fui muito de estar em igreja aonde se abria, como aqui se abre culto 3 de louvores, essa ministração. Eu nunca me adaptei a esse ambiente, até o dia que eu conheci os céus abertos. Porque, na verdade, eu sempre falei para mim mesmo que eu não congregaria numa igreja church. Church. Eu sempre falei para mim mesmo que eu não congregaria. Mas a verdade é, gente, que a nossa visão, a nossa mente é muito limitada. Porque Deus, ele não está na cor da parede. Ele não está num... Eu aprendi que, na verdade, eu posso falar dentro da Bíblia, eu vou falar dentro da Bíblia. O culto no tempo bíblico, ele era aberto através das canções, dos louvores ministrados, através dos levitas, com instrumento de corda, de sopro e etc.
Então aqui a gente aprendemos que isso aqui é originalidade de culto. Culto se abre com louvores, porque quando o povo de Israel ia para a guerra, os levitas tinham que ir na frente, tocando os instrumentos. Você lembra como a muralha de Jericó caiu? Os levitas teve que tocar, e no toque dos instrumentos, o povo de Israel começaram a gritar. Então percebe que só tem adoração do povo quando os instrumentos tocavam. Ah, você não está aqui não, você já foi para casa. Eu vim com uma mensagem de Deus para alguém que ainda tem uma mente fechada e limitada. Deus, Ele está habitando no meio dos louvores. Ele não habita na parede. Ele não... Se Deus está aqui, é aqui que eu tenho que estar. Se é aqui que a presença dEle habita, eu também quero... Davi está dizendo que eu possa habitar na casa do Senhor. Davi, ele só quer habitar na casa porque é do Senhor. Ele só quer fazer parte da casa porque a casa é do Senhor. Ele só quer fazer parte do ambiente porque a casa é... Então pega essa palavra. Aonde Deus estiver, queira também estar. Aonde for de Deus, queira estar... Jovem, eu vou falar, fica com raiva de mim não. Só anda com quem é de Deus. Só se relaciona com quem é de Deus. Só faz aliança com quem é de Deus. Sabe por que Davi teve que sofrer a dor, a responsabilidade? Porque alguém um dia, sem consultar a Deus, fez aliança com quem não era para fazer. Só que alguém decidiu matar alguém que um dia Josué fez aliança. Só que no tempo de Davi teve que sofrer a consequência pelo erro de alguém lá no passado. Cuidado com as alianças que vocês fazem, porque tem alguém camuflado, dizendo o que é, mas não é. Cuidado com as alianças. Para a gente terminar, vem ministério de louvor, para a gente terminar bonito, lindo. Davi, ele declara que Deus é a luz. Ele fala que o desejo dele é estar todos os dias, habitar na casa do Senhor, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor. Porque Davi, a única coisa que ele quer, na verdade, não é o templo, pastor. Na verdade, o que Davi quer é o Deus do templo. Até porque, se esse templo aqui não fosse de Deus, não tinha motivo nenhum de nós estarmos aqui. Porque o que Davi quer é o Deus do templo. O problema também, presbítero Ricardo, que existe muita gente fanático pela igreja. Irmão, se Deus não estiver no templo, esse templo não vale de nada. Fanatismo Deus não aceita. Deus, ele quer que alguém que esteja aqui esteja por causa dele. Se alguém estiver por causa do pastor Daniel, você está no lugar errado. Se alguém vem para cá por causa do pastor Ricardo, você está no lugar errado. Se alguém vem para cá por causa desse ministério de louvor que canta e a glória de Deus desce, você está no lugar errado. Mas se você veio porque quem é dono desse templo é Deus, se prepara que Deus vai fazer coisas inefáveis neste lugar. Tem que ser por causa dele. Se não for por causa dele, não tem motivo de você vir a este lugar. Se não for por causa dele, não tem sentido nós estarmos neste lugar. Até porque um dia, quando a trombeta soar, os santos subirem, muitos adentrarão por essas portas, mas o Espírito Santo não habitará mais aqui. Então aproveita esse momento que a presença dele ainda se faz presente aqui, porque um dia ela vai sair. E o culto sem o Espírito Santo é um culto morto. É um culto que não tem sentido. É um culto que não tem valorização nenhuma. Mas o culto que a presença de Deus está, eu dou a total certeza, tem milagre, tem cura, tem batismo, tem salvação, tem renovo, tem livramento, tem libertação, tem alguma coisa.
Para a gente finalizar essa mensagem, o Ministério de Louvor. E o Ministério de Louvor, ele deixa Deus usar. Quem tem Deus como a tua luz não é pego despercebido. Quem tem Deus como a tua luz, e olha para cá, se você entrar num túnel, se você pegar o metrô, quando o metrô entra no túnel, se a luz do metrô se apagar, o túnel fica tudo escuro, não dá para enxergar nada. Então, quando falamos de luz e falamos de escuridão, eu aponto a luz como a solução para um problema, ou melhor, a solução para os problemas. Eu sei que tem gente aqui nesta reunião que está olhando ao redor, olhando para frente, olhando para os lados e não está vendo solução para o seu problema. Está tremendamente angustiado, está igual Ana, não vê solução para o problema. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que está tão cansado, que já não consegue ter perspectiva nenhuma de vida, não consegue ter mais nenhuma visão da solução do problema, está num beco sem saída, está como Israel no deserto, está como Israel no deserto de Pinharode, está olhando para o mar vermelho e dizendo: e agora? Só que eu tenho uma mensagem de Deus. Deus ainda tem uma coluna de fogo ainda para clarear o caminho. Deus ainda tem uma nuvem ainda. Deus ainda tem a solução do problema. Enquanto o faraó está vindo atrás para matar, Deus coloca a escuridão para o povo inimigo, mas coloca a claridade para aqueles que ele escolheu. Deus ainda tem a solução do teu problema. Deus me trouxe aqui para ser uma voz profética para a tua vida. Fala Deus na minha boca. Deus não vai te deixar morrer nesse deserto. Deus não vai te deixar morrer diante deste mar. Deus ainda tem uma luz no fim do túnel. Se coloca de pé.